Olá amigos, mais um vídeo do canal Viva com Leveza e eu gostaria de compartilhar com vocês o tema estresse familiar nas famílias com crianças autistas. Bom, quando a gente fala de autismo, a gente está falando de algo ainda muito recente dentro da pesquisa científica e na revisão de artigos foi apenas em 1971 que foi relatado por Ken e outros autores a tentativa de associar, o comportamento dos pais ao autismo dos seus filhos. E nessa tentativa de relacionar, eles observaram que poderia haver a relação entre o nível intelectual dos pais e o nível socioeconômico que eles possuíam. Mas essa descoberta não foi mais à frente. Mas em 1987, que os estudos tenderam a caracterizar os pais autistas, como emocionalmente frios. Então, relacionava-se que por eles serem frios com seus filhos, os filhos vinham com autismo. Mas todas essas pesquisas não tiveram continuidade, não tiveram fundamento, porque já se descobriu que o autismo não tem nada a ver com a questão externa, em si é algo genético, Então não tem nada a ver com a forma de educação dos pais, ou o grau de inteligência, ou o grau socioeconômico, isso não tem nada a ver. Decorrendo os estudos científicos e dentro dessa área do estresse familiar, é óbvio que quando uma família ela recebe um diagnóstico, onde ela vai ter que lidar com circunstâncias especiais, ela vai ter que reformular toda a sua rotina, todas as suas atividades diárias, e isso a expõe a estresse, porque isso vai mexer com a tensão emocional dessa família, mesmo se for autismo ou outras síndromes. Então, mediante a isso, aqui eu vou fazer 3 abordagens sobre o porquê, das causas desse estresse familiar. A primeira parte diz, em 1992, foi feita uma revisão onde se descobriu que as famílias autistas têm um alto grau de preocupação quanto ao futuro dos seus filhos, em relação aos cuidados, como que eles vão ficar, se em algum determinado momento os pais não estiverem mais aqui. Então isso é relatado nos artigos em quase todas as pesquisas que foram feitas com os pais. A segunda afirmação que foi levantada através desses artigos científicos é em relação às mães das crianças autistas. Em 1993, foi relatado que quase todas as mães elas param de prosseguir na carreira profissional após a descoberta do diagnóstico autista dos filhos. E isso traz consequências não só emocionalmente àquela mãe, mas também financeiramente àquela família, visto que a criança autista também leva outras demandas de dinheiro, como terapias, transportes, alimentação, medicamentos, e com a fragilidade da mãe, a saída dela do mercado de trabalho, na maioria das vezes, porque ela não tem ajuda com quem deixar os filhos, ou como vai cuidar dos filhos, e aí acaba ficando sobrecarregada. Os pais, na maioria das vezes, dos casos das crianças autistas, eles ficam mais preocupados em relação ao mantimento financeiro da família, e foi visto que um bom parceiro, um bom cônjuge, é aquele em que dá o apoio emocional e financeiro, Mas na maioria das vezes, esse apoio emocional vindo dos homens ainda é muito precário. Foi visto também que o suporte social ajudou bastante as mães nessa caminhada, Então, assim, ter programas sociais para as mães, ter ajuda psicológica ajudou muito. E também um apoio, pessoas em que chegam para apoiar e que chegam para ajudar
isso trouxe para elas um grande refúgio diante da situação. A terceira parte é em relação à percepção. Os artigos científicos falam sobre isso, né? Como que essas famílias não se veem, principalmente autistas leves e com alto grau de funcionalidade, de independência, né? Essas famílias não conseguem se ver como famílias normais, né? Eles têm a percepção de que não são famílias normais, e os artigos relatam que é porque eles percebem que a criança tem dificuldade social com outros membros da família e também momentos de agressividade. Então eles acabam não enxergando como um modelo, um movimento de família normal, entre aspas. Então aqui eu levantei 3 pontos sobre essa revisão de estresse familiar, mas a maior conclusão, né, é em relação à percepção, né, da família como uma família não normal. Isso precisa ser reajustado, né? O próprio artigo de revisão bibliográfica fala sobre isso, né? Porque cada família é única, né? Tem suas peculiaridades, e não se enxergar como uma família normal por ter um filho diferente é algo psicologicamente equivocado. E também essa questão de reorganização dos papéis dentro do seio familiar, onde na maioria das vezes fica somente por responsabilidade da mãe, né, toda a sobrecarga do desenvolvimento que o filho pode ter, onde o pai fica apenas essa questão mantenedora. Então, diante de tudo isso que foi levantado, em relação à minha família, em relação à minha experiência diante desses pontos que foram colocados de revisão sobre o estresse familiar, eu continuo sim trabalhando e estudando, continuo porque eu tenho o apoio total do meu esposo e também o apoio dos meus pais, os quais não fica somente nas minhas costas a responsabilidade do desenvolvimento e do cuidado direto das meninas. Eles também fazem com destreza os cuidados das meninas, desde a alimentação, a medicação, a rotina que deve ser feita, toda essa responsabilidade é dividida. Com isso, eu consigo trabalhar e estudar. Mas confesso que ainda tem momentos de muitas dificuldades, porque as meninas precisam de atenção. Mas eu consigo contornar com essa ajuda, essa rede de apoio que é tão importante. Em relação à preocupação do futuro que foi falado sobre os artigos, sim, eu ainda continuo me preocupando em relação ao futuro das meninas, porém, por elas ainda serem novas, têm 3 anos e meio, terem começado a terapia bem cedo, a gente já consegue ver, né, essas questões da independência delas conseguirem adquirir novas habilidades, e isso traz mais segurança, traz mais calmaria ao nosso coração. Então, eu digo que um diagnóstico cedo, um diagnóstico correto cedo, com tratamento, com terapia, isso traz um grande alívio para as famílias com crianças autistas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e eu gostaria que vocês compartilhassem como que é a experiência de vocês com seus filhos que são autistas, ou vocês que participam ou ajudam outras famílias com crianças autistas. E eu gostaria que vocês curtissem e compartilhassem o vídeo. Fique com Deus e viva com leveza.